Pela segunda parte, tem sido pelas oportunidades que foi dado. Peço perdão, Senhor, se algo aconteceu de errado nesse momento, eu quero pedir perdão de coração. Mas eu tivesse também, Senhor, colocar nesse momento tuas palavras sagradas e consagradas no lábio da tua filha, para que possa, Senhor, estar impactando os corações de quem necessita e precisa ouvir a tua palavra. Que ela seja como uma agulha, Senhor. Que seja como uma espada sobre os mundos, aquela que sustenta, trata, alimenta, liberta e edifica e dá direção às nossas vidas. Senhor, muito obrigado. Que seus filhos sejam louvados e glorificados. Aleluia. Que a glória de sua missão seja nesse momento contemplando todo o coração de sabedoria, paciência, moralidade, inteligência e discernimento da sua palavra, como essa palavra de segurança. Muito obrigado, já agradeço maravilhosamente, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, e as palmas novas. Aleluia, Jesus. A paz do Senhor Jesus. Eu vou ficar por aqui por baixo hoje, tá bom? Você me permite? A paz do Senhor Jesus. É uma alegria muito grande estar nesse culto mais uma vez. Aleluia. Né? Em reverência à palavra de Deus. Vamos abrir a Bíblia em 2 Crônicas, no capítulo 19, versículo 19, 20 e 21. Qual foi a música que vocês cantaram aqui da primeira música? Por mim eu parava agora. Essa música é muito linda. O processo me Falou muito no meu coração. atingiu, eu Acelerei no ânimo em mim sumiu e eu parei pra respirar um pouco e não desisti. mas mesmo assim, mas olha o coro, mas toda vez que eu tô cansado, Jesus me abastece e me deixa claro que Ele não quer me ver prostrado. É difícil, é cansativo, mas Ele tá lado a lado, me enviando qualquer recurso, me aliviando e me deixando mais seguro. Que eu quero orar, Ele aparece pra me fazer avançar. Porque eu já teria desistido, mas é por Jesus que a gente chega lá. Leamos a palavra de Deus. Versículo 19, 20 e 21. E disse o Senhor: quem persuadirá Acabe, rei de Israel, a que suba e caia em Ramote Gileade? Disse mais: um diz desta maneira, outro diz de outra maneira. Então saiu o Espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu persuadirei. E o Senhor lhe disse: com o quê? E ele disse ao Senhor: eu sairei e serei o espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E disse o Senhor: tu persuadirás e também prevalecerás. Sai e faze-o assim. Você está dando glória misturado com aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Engraçado que é a primeira vez que eu escuto na palavra, só esse texto fala disso. A gente fala de espírito humano, a gente fala de espírito de contenda. A Bíblia fala sobre alguns espíritos, mas espírito de mentira só existe neste texto. É engraçado que o espírito que a gente fala, tá com espírito de contenda, irmão, mas não existe espírito de contenda na Bíblia. Tem espírito de fofoca, mas não existe espírito de fofoca na Bíblia, mas existe espírito de mentira. E o espírito de mentira paira sobre a terra desde os primórdios de Israel. Mas olha só, antes da gente falar de Acabe e falar sobre esse espírito de mentira que pairava sobre Acabe, e você percebe muito bem que esse espírito de mentira, ele não atua do jeito que ele quer, como ele quer, do jeito que ele quer, na hora que ele quer. Ele se reporta ao Senhor. Aqui, por incrível que pareça,
orgulhoso. Acabe era um rei cheio de si. Tem uma história um pouquinho antes que Acabe queria uma terra, a terra de Nabote. E havia muitas vinhas lá. E Acabe invejou as terras de Nabote. E chegou para Nabote e disse assim: Nabote, me venda as suas terras. Só que Nabote tinha um amor muito grande por aquelas terras. Aquela vinha, imagine, eu não sei qual é o negócio que você tem na sua família, mas olha para a sua casa. A sua casa você construiu, a sua casa você levantou um tijolo, a sua casa você escolheu o piso, a sua casa, ela tem um valor sentimental. É igual o caderno na escola. Quando a gente está com um caderno, com fichário, a gente adesiva. Eu não sei se ainda é assim, mas na minha época era assim. A gente adesivava, a gente botava canetinha colorida, a gente fazia com adesivo, fazia com uma letra bonita. E a gente amava muito aquele caderno. Na verdade, tudo aquilo que a gente dispensa tempo, a gente gosta muito. E Nabote tinha muito carinho por aquela vinha. Aquela vinha vinha desde a sua criação. Ele nasceu por aquelas vinhas. Ele brincou por aquelas vinhas. Ele aprendeu aquela ação, aquele ofício com seu pai. Então Acabe chega para ele e diz assim: me vende essas vinhas. Ele diz: não tem preço que pague essa vinha. Existem coisas na nossa vida que não tem preço que pague. Por que você não vende a sua casa? Não, porque aquilo tem boas lembranças. Por que o senhor não vende a sua piscina? Porque aquilo tem boas lembranças. Existem coisas que nos pertencem que não tem preço que pague. Verdade. E então Acabe, com muita raiva, chama Nabote para um jantar e diz assim: Nabote, você é o cara. Aleluia! Nabote, você é tremendo. Nabote, você é demais. Você é tão maravilhoso que eu vou fazer para você um jantar. E vou colocar você diante de todo o povo. E vou honrar você, porque você é o cara. Você é maravilhoso. Você é o melhor produtor de vinhos que a gente tem aqui. Só que nesse momento, enquanto Acabe estava elogiando Nabote, ele não pensava nada daquilo de Nabote. O que ele queria era matar Nabote. O que ele queria era destruir Nabote. O que ele queria era roubar as coisas de Nabote. O que ele queria era destruir o legado de Nabote. E então Acabe faz uma festa, coloca lá na frente Nabote e faz uma acusação falsa. Porque aquele que hoje, a boca hoje, que fala bem de você, é a mesma boca que vai falar mal de você. Meu Deus. A boca que abre para dizer que você é o cara, que você é a moça, que você é a linda, que você é maravilhosa, que você é ungida, é a mesma boca que vai abrir para falar que você é falsa, que você não presta, que você não vale nada. Sabe por quê? Porque quer tomar o teu lugar, quer tomar a tua luz, quer tomar a tua unção, quer tomar o teu legado, quer tomar aquilo que faz você ser você. E assim Acabe, como era um homem invejoso, orgulhoso, maquiavélico, ele faz essa trama e acusa Nabote no meio da população, acusando ele de traição. E na época, ser acusado de traição, a pessoa tinha que ser levada para o deserto e ser apedrejada até a morte. E assim Jezabel, que era a mulher de Acabe, também entrou num acordo, acordaram testemunhas. E escuta só o que eu vou dizer para você: a mesma boca que se leva para falar bem de você, para colocar você lá no alto, é a mesma boca que vai fazer com que ela adquira outras pessoas também para testemunhar contra você. Então ela não vai falar de você sozinha, ela vai chamar outra pessoa para convencer mal a você. Ela vai falar com o seu marido, vai convencer o seu esposo, vai convencer seu melhor amigo, vai convencer seu pastor, vai convencer. Ele não vai falar mal de você sozinho. Se essa pessoa estiver destinada a destruir o seu legado, ela não vai se levantar para
unhas também. Aleluia. Vai convencer outras pessoas da mesma mentira que faz para destruir o teu legado. E então aquele homem, infelizmente, não ouviu, né? Quando uma pessoa te elogiar demais, meu Deus do céu, desconfio. Eu estava falando isso comigo hoje, falei quando o pastor falou sobre esse versículo, né? Que quem fica te elogiando muito, na verdade, coloca uma rede em volta dos seus pés. Gente, isso é muito verdade. Aleluia. Então, quando alguém começar, você é o máximo, você é maravilhoso, você é maravilhosa, desconfie, porque Deus divide tudo. Divide glória, divide graça, divide bênção, divide unção, divide tudo, mas não divide a glória dele com ninguém. Então, se alguém está querendo idolatrar você, exaltar você, colocar você lá no pedestal, ó, sai fora, que isso aí é filho de Acabe querendo destruir o seu chamado e aquilo que você está construindo. Aleluia. E aí, dentro disso, Nabote Acabe destrói Nabote. Nabote não é sábio o suficiente. Gente, serviço. Quem trabalha, levanta a mão. Quem trabalha? Serviço. Carlos, fica vigia, tá, terra? O que acontece? Trabalho. O colega fica, caramba aí, tá muito foda, tá muito sinistro, hein? Caramba, oi, ô patrão aí, vai ganhar um aumento, hein? E a mesma boca que tá falando a favor de você, que o patrão tem que te dar um aumento, que o patrão tem que valorizar o seu trabalho, que você é importante, é a mesma boca que na tua ausência mete mal em você. Vigia. Vigia. É a mesma boca. Quando você tá fora, ele começa a Carlos se acha, né? Carlos se sente, que não sei o que, e fala mal de você. Nome de vigia. Vigia e ora e coloca quando você chegar no teu trabalho, você levanta, entra no teu trabalho e repreende o espírito de mentira, tá? Em nome do Senhor Jesus. E aí voltando, e aí Nabote não foi tão sábio, não repreendeu o espírito de mentira, foi pro deserto e morreu. E aí Deus fica muito irado com Acabe e diz assim, olha, eu vou matar Acabe. E do mesmo jeito que ele matou Nabote, eu vou matá-lo. E o tempo passou, havia uma terra chamada Ramote-Gileade, que é uma terra que ficou separada, né? Os sírios e Israel guerrearam e Gileade ficou perdida lá, sendo governada pelos sírios. 3 anos depois de paz, Acabe resolve guerrear para poder tomar Gileade. Só que chegando lá, ele olha a tropa, os sírios eram muito bons de espada. E o povo de Israel também era muito bom de espada. E o único povo que seria o divisor de águas para a defesa da guerra era o Reino do Sul, que era Judá, porque eles eram bons de flecha e bons de funda. Se o povo sírio fosse atacar o povo de Israel sem Judá, provavelmente perderiam. Então ele precisava do apoio de Josafá, que era o rei do Reino do Sul, para poder ganhar essa guerra. E aí olha o que ele faz para Acabe. Meu Deus do céu, gente, Acabe só Jesus na causa. O que Acabe faz? Acabe não chega para Josafá e diz assim, e aí, vamos lá guerrear contra os sírios? Irmãos, Josafá estava tranquilo. Josafá tinha moral com Deus. Josafá, quando entrou em Judá, tirou todos os deuses falsos, quebrou todos os altares. Ele era assim com Deus, ele não precisava entrar em guerra com ninguém. E é sempre assim, o filho de Acabe, ele não procura outro filho de Acabe para perturbar, não. Ele procura quem está em paz, quem está em guerra, quem está bem, quem está bem sucedido. Filho de Acabe não busca outro filho de Acabe para perturbar. Ele vai lá e ele vai procurar o filho de Josafá, aquele que está com Deus, aquele que está em paz, aquele que está com intimidade com Deus. É esse que o filho de Acabe vai procurar. Então, como o bom filho de Acabe que ele procura Josafá. Só que ele não vai sozinho. Ele leva bois, ele leva cabras,
ele sacrifica tudo aquilo, ele faz um banquete para Josafá. A mesma coisa que fez com Nabote foi fazer com Josafá. Vou te presentear, vou te elogiar, vou te levar para lanchar, vou te abraçar, vou te dar cordão, vou te dar pulseirinha, vou te dar folhinha, vou te dar cartinha. Não sei de nada, então estou falando. Pra quê? Porque na verdade eu não quero agradar somente Josafá. O que eu quero? Eu quero destruir Josafá. Eu quero que ele vá comigo para uma guerra que eu quis. Olha só, presta atenção. Josafá estava lá no canto dele, com moral com Deus, com fé, estava bem. Para que Acabe foi atrás de Josafá? Porque ele queria que Josafá entrasse numa guerra que era dele. Preste atenção no que eu vou dizer para vocês. Não entre numa guerra que não é sua. Não entre num problema que não é seu. Mas é meu amigo, não entra. Ah, mas é meu colega, não entra. Ah, mas me deu pulseirinha, não entra. Ah, mas diz que me ama, não entra. Não travou. Se Acabe travou a guerra que ele vai sozinho. Se é Acabe que está querendo Gileade, que ele vai sozinho. Não roube, não permita que Acabe roube a tua paz. Não permita que o filho de Acabe roube a tua paz com Deus, o reino, a intimidade que você conseguiu com Deus. Não entre em guerra que não foi você que escolheu entrar. E graças a Deus, Josafá era um homem segundo o coração de Deus. E eu acho interessante aqui que Josafá, eu acho muito importante do caráter de Josafá, pastor. Eu queria falar isso para você também. É que a gente teve muitos reis em Israel. E todos eles tiveram um profeta para falar. Tá? E todas as vezes que os profetas se levantavam, eles não ouviam. E continuavam fazendo aquele monte de besteira, aquele monte de idolatria, levantando aquele monte de altar. Só que quando eu vejo Josafá, ele não tem nenhum profeta que fala com ele. Mas se todos os reis tinham profeta e nenhum deles obedeceu a Deus, Josafá não teve nenhum profeta e obedeceu a Deus, como é isso? Caráter. Não adianta 400 profetas falar o que a gente tem que fazer se a gente não tem caráter. Agora, quando a gente tem caráter, não precisa profeta nenhum falar, a gente sabe o que a gente precisa fazer. Eu agradeço a Deus pela tua vida, viu? E então Josafá era um homem que nenhum profeta, nenhum rei levantou ele a rei. Mas a Bíblia diz que no seu coração ele tinha a vontade de fazer aquilo que era certo. Não precisa. Crente de verdade, me perdoa o que eu vou dizer, mas crente de verdade não precisa de profeta cheirando cangote. Crente de verdade não precisa de profeta dizendo que tem que ir para a direita ou para a esquerda. Crente de verdade
que Josafá tem e eu vou ensinar para você. Aleluia. Josafá está sentado lá no trono, recebe todos os presentes, mas ele primeiro vai consultar a Deus. E ele chega para cá e diz assim: primeiro eu vou consultar a Deus. Consulte o seu Deus. Então perceba que Josafá não falou nada. Ah, irmã Larusca, você canta tão bem. Amém. Entrou aqui e saiu aqui. Ah, irmã Larusca, a oratória da irmã é tão boa. Amém. Entra aqui e sai aqui. Ah, irmã Larusca, é tão inteligente. Eu amém. Entra aqui e sai aqui. Elogio não me compra, elogio não me convence, elogio não me faz tomar nenhuma decisão. Eu sigo o correto que está no meu coração. E Josafá, ele é assim. Josafá é assim: aceita o teu presente, eu aceito o teu boi, mas isso não vai mudar a minha postura, isso não vai mudar a minha decisão. Com o filho de Acabe a gente não bate boca. Com o filho de Acabe a gente não entra em confronto. Com o filho de Acabe a gente não fica esticando o braço. Com o filho de Acabe vou orar ao Senhor e ore você também. Vou buscar o Senhor, busca você também. E assim ele fez. E aí eu vou resumir a história, não vou me esticar muito. Deus falou assim para ele: olha só, você vai, mas só sonda, não toma nenhuma postura. Josafá vai para a terra de Acabe. E aí ele fala: você consultou, meu querido Acabe, os profetas da sua terra? E aí Acabe diz assim: consultei. Aí Josafá diz: posso ouvir alguns? E aí Acabe chama 400 profetas. E aí, vamos ganhar a guerra contra os sírios? Os profetas, sim. Aí chama outro: vamos ganhar a guerra contra os sírios? E o profeta diz sim. E então Josafá vira para ele e fala assim: mas meu querido Acabe, não tem nenhum profeta que fala o contrário, não? Os 400 profetas que estão vindo aqui falar com você, todos eles estão falando que vai guerrear, que você vai ganhar essa guerra. E aí Acabe diz assim: tem Micaías, não gosto muito dele não, vou discordo muito dele não, porque ele sempre profetiza contra mim, ele sempre profetiza contra mim, ele sempre fala que eu estou errado, ele sempre fala que eu estou errado, ele sempre fala que Deus vai me castigar, ele sempre fala que eu não estou de acordo com a vontade de Deus. Então eu não gosto muito de escutar Micaías não. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Minha mãe diz isso para mim: é melhor uma crítica sincera do que um elogio falso. Minha mãe sempre. Eu prefiro escutar Micaías, que está falando que eu tenho que mudar, que está falando que eu tenho que me consertar, que está falando que eu estou errado, que está falando que eu sou orgulhoso, que está falando que eu tenho que buscar mais a palavra, que está falando que eu tenho que orar mais, que está falando que eu tenho que me aprofundar nos estudos da Bíblia, que está falando que eu tenho que jejuar. Eu prefiro Micaías me chamando para o conserto do que 400 profetas me limando.
refletir depois. Uma pessoa que infla o teu ego sem se preocupar com as consequências, que te apoia naquilo que é mal, não está nem aí para as consequências, não ama você. E então Micaías chega na frente de Acabe e diz assim, eu acho muito engraçado, faz muito parecido comigo. Às vezes eu olho uma situação, eu falo, eu estou vendo que a pessoa vai se estabacar. Aí eu ainda tenho, sabe, mas o senhor, a senhora, o irmão, a irmã, acha que é esse caminho? Aí eu tenho certeza que é esse caminho. Eu faço, amém. Amém. Tem gente que precisa experimentar, quebrar a cara para poder aprender. Quem nunca tomou uma decisão errada e teve que aprender na prática. E então, já estou acabando. E então, ele chega na frente de Acabe e diz assim: olha, eu vejo que você vai ganhar essa guerra. Micaías, o profeta de verdade. E aí, Acabe chega para Micaías e diz assim: olha, em nome do Senhor Jesus, você me fale a verdade. Porque, olha que interessante, Acabe o tempo todo sabia que aqueles profetas estavam mentindo para ele. Quando alguém infla o teu ego, diz que você está certo, diz que você está correto, diz que você vai bem, lá no fundo você sabe que essa pessoa está inflando o seu ego e que é algo de você. Porque quando Micaías mentiu, ele falou assim: Micaías, fala a verdade em nome do Senhor. E aí Micaías diz: o Senhor vai morrer nessa guerra. E Acabe é tão orgulhoso, Acabe é tão terrível, Acabe é tão inconsertável, Acabe é aquele tipo de pessoa que você fala e ela fica com raiva porque você falou. Você orienta e ela fica com raiva porque você orientou. E então Acabe foi, levou Micaías preso e deixou ele lá até o fim da guerra. E Acabe foi morto com uma flecha entre a costela da armadilha. E quem foi que atirou essa flecha? Josafá. Foi Josafá que atirou uma flecha na armadura de Acabe e matou Acabe. E às vezes, irmãos, existem companhias que a gente precisa jogar uma flecha no coração e se afastar. Acabe queria uma aliança com Josafá, mas quem deu fim à aliança foi Josafá. Existem alianças que não são para a nossa vida. Existem amizades que não são para a nossa vida. Existem companhias que não são para a nossa vida. E não existe jeitinho. Tem que lançar uma flecha direto no coração. Meu irmão, me desculpe, mas com esse assunto eu não falo com você. Meu amigo, sinto muito, mas para esse lugar eu não vou com você. Minha amiga, eu sinto muito, mas na minha casa a partir de hoje, com esse discurso, você não entra mais. Meu irmão, me perdoa, mas esse assunto com você eu não falo mais. Existem situações, existem alianças, existem rodas, existem conversas, existem assuntos, existem lugares, existem situações que nós temos que fazer como Josafá. Dar uma flecha no Acabe e acabar com a história. Eu agradeço a atenção, agradeço a minha oportunidade. Espero que o Senhor tenha falado no coração de vocês, como falou no meu coração. A paz do Senhor Jesus.